Projeto contemplado pelo Prêmio Jaime Sudé de Patrimônio Cultural da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Alô, quem é? Olá! Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Você acaba de chegar ao destino final do CEP Santo, podcast predial que mapeou edifícios no centro da capital baiana, que carregam em seus nomes a cultura religiosa de matriz afro. Nós trafegamos pelos edifícios Orixás Center, Oiá, Oxóssi, Ossan, Ogum Onirê, Oxalufã e Oxumaré. 7 episódios, 7 entornos, 7 prédios. Neste episódio, os síndicos do CEP Santo. Compilamos os depoimentos dos executores deste projeto, que se iniciou em janeiro deste 2021 e envolveu até aqui a geração de conteúdos multimídias em nossos endereços virtuais, que você encontra acessando as plataformas Instagram, Spotify e YouTube. Busque por CEP Santo. Vamos nessa? Mas antes de ouvirmos nossos síndicos de podcast, vamos seguir o nosso roteiro e reproduzir aqui trecho do encerramento do humorístico Programa Legal, gravado na Bahia em 1992, boom do movimento Axé Music no Brasil, com a apresentação de Regina Casé e Luiz Fernando Guimarães, exibido pela Rede Globo de televisão, para que possamos rememorar com crítica a visão daquela Bahia que se fazia 30 anos atrás, com o intuito de seguir querendo entender a Bahia. No começo do programa a gente falou que tudo já havia sido dito sobre a Bahia. Mas como ninguém entendeu nada, a gente ia repetir tudo de novo. Agora que a gente já falou tudo de novo e vocês continuam sem entender nada, nós vamos explicar outra vez, só que com a música. Preste bastante atenção, que a letra é muito fácil. Pra entender a Bahia, não precisa explicar. São 2 passos pra lá, 2 passinhos pra cá. Para se entender a Bahia, precisa entender que cada prato, cada ingrediente tem o seu orixá. Por exemplo, esse prato aqui, isso aqui não é só uma mistura de vários ingredientes, é uma mistura de vários orixás. Por exemplo, né, Mulumomê, que é o orixá do camarão seco, Oxanã, que é o orixá do sirimole, não é? Oloco, que é o orixá da pimenta, Oxim, que é o orixá do feijão, Oxente, que é o orixá da macaxeira, e o Ilha, que é o orixá do forno micro-ondas. E o Negrume. Olha só, faremos diferente dessa vez, tá bom? Entregaremos agora a ficha técnica que costuma encerrar nossos episódios, para que você conheça a equipe CEP Santo e possa, na sequência, ouvir seus depoimentos. Vamos lá? Integram CEP Santo: Cristiane Crino, Diego Vale, Hugo Mansur, na pesquisa de conteúdo, Mariels Carvalho, na fotografia, Adele Regine, no design, Fábio Batista, no toque sagrado, Daiane Damasceno, edição de áudio, e junto comigo, Evelyn Sacramento, são as vozes do podcast. CEP Santo é uma idealização de Hugo Mansur. Meu nome é Cristiane Quirino, historiadora, e justamente como historiadora que eu participei, desse trabalho fantástico que é o CEP Santo. Então, analisamos, do ponto de vista histórico e cultural, o contexto que esses edifícios foram construídos e a importância disso para a nossa identidade baiana, sobretudo hoje. Então, parabenizar a toda a equipe e o resultado disso está muito bom, está maravilhoso, um trabalho assim, que nos dá orgulho e que eu fiquei muito feliz em participar. Estou feliz em participar e fazer parte dessa produção maravilhosa e extremamente inovadora. Vamos lá. A participar do projeto CEP Santo foi super interessante no que tange as questões mesmo, de buscar as informações, de ir atrás das minúcias,
para a gente tentar descobrir, né, as possibilidades, né, de criação. Então, por exemplo, quando eu consegui contactar, né, o fundador da construtora, né, o senhor Luiz, então para mim foi muito feliz, né, um sentimento de felicidade, né, de poder tratar com ele questões sobre, né, a nomenclatura dos prédios, o porquê, ou seja, investigar mesmo, né, pelas beiradas e chegar a um propósito, né, que é a criação, né, desse pensamento, né, que foi todo depois costurado pelo Hugo Mansur. Então, eu fiquei bastante feliz, né, por essa participação, de poder contribuir e ir atrás dessas pequenas histórias, né, porque são nessas histórias que a gente consegue compreender as outras grandes histórias, né? Quando a gente foi no prédio do Orixás Center, conversar com as pessoas, conversar com o porteiro, conversar com as senhoras que desciam e subiam, né, as moradoras mais antigas, e poder, né, ouvir essas histórias, né, é para mim de uma importância ímpar, porque são nessas pequenas histórias que a gente encontra mesmo, né, o real sentido, né? E para mim foi muito legal ter participado, né? De ter contribuído, de refletir sobre, né? Toda essa parte cartográfica, né? Da cidade de Salvador, principalmente do centro antigo da cidade, que é um local que eu frequento bastante, gosto de frequentar, né? E poder pensar essa construção, né, da cidade e da identidade cultural, né? A partir das edificações. Então, pensar nisso e refletir sobre essas questões foi muito interessante, né? Então, tenho mesmo que agradecer. Olá, sou Hugo Mansur, idealizador do projeto CEP Santo, e com alegria pude compartilhar sua execução com competentes colegas pesquisadores, cada um em suas áreas e competências, agregando seus repertórios e olhares também sobre a vida na cidade de Salvador, como moradores, transeuntes, gente nascida e criada aqui. A respeito da ideia em mapear e pesquisar as histórias dos prédios com nomes de orixás, venho confirmando como esse é um olhar que, apesar de ainda não ter sido sistematizado até aqui, especialmente nesse modelo de produto cultural, era uma inquietação coletiva. Faço uma errata com relação à locução do episódio Oiá, no qual informamos no podcast um CEP não correspondente, quando foi possível corrigir para a informação atualizada com a ajuda de Marielson Carvalho, nosso fotógrafo e vizinho da edificação. O CEP do edifício Oiá é 40040 470. Agradecer a toda a interação da audiência em nossas redes, aos profissionais da Fundação Gregório de Matos que nos acompanharam na tarefa de executar a proposta e a todas as fontes, em especial as síndicas Josina e Vera, respectivamente edifício Oiá e Ossan. Agradecer ainda a Doris Pinheiros, voz do podcast Curta de Casa, Yuri Silva, do portal M4P, a Aldeia Nagô e João Lucas Dantas, do Jornal à Tarde. Obrigado a todos. Olá, tudo bem? Eu sou Marielson Carvalho, professor doutor de Literatura e Cultura Afro-Brasileiras, Africanas e Baianas na UNEB, além de escritor e fotógrafo. Para mim foi uma experiência muito, mas muito importante na minha pesquisa visual como fotógrafo sobre o Centro Antigo de Salvador, especialmente quando se fala de patrimônio artístico-cultural. E eu que já tinha um olhar mais focado para uma arquitetura colonial ou moderna, tive que fazer um mapeamento também deste olhar para uma arquitetura contemporânea nos prédios selecionados. Foi incrível porque eu tive que elaborar, inclusive, uma paleta de cores para o registro desses prédios.
que tem uma tonalidade diferente e eu tive que até inclusive ir em vários momentos do dia para registrar sombra, sol e destacar a real tonalidade ou a real textura das suas fachadas. Muito interessante como este projeto amplia o nosso olhar para a história, né, de Salvador a partir justamente dessa referência arquitetônica. Parabéns a toda a equipe. Olá, eu sou a Adriele Regine, uma das cofundadoras do projeto Lendo Mulheres Negras, designer do CEP Santo. E é com muita alegria e honra que eu digo isso, né? CEP Santo é um projeto que nasceu em 2016, mas só agora a gente consegue realizar ele com toda a pompa e circunstância que ele merece. CEP Santo foi meu presente para esse ano de 2021, né? E eu fico muito grata por ter descoberto e realizado a construção dessas imagens a partir desses prédios, né? Prédios que a gente passa tantas vezes pela rua e não consegue observar, entender, prestar atenção nessa dimensão, nesse nome, e como tudo isso se caracteriza por um lugar muito especial, nosso, né? Nosso, eu digo, de soteropolitano mesmo, de pensar como esses nomes de orixás, como essas entidades caminham entre a gente pela cidade. Então isso é muito emocionante, fico muito feliz e lisonjeada de ter sido escolhida para poder contar essa história através das imagens, né, através das redes, e possibilitar que tudo isso funcione de forma que as pessoas consigam se reconhecer também. Então eu acho que CEP Santo para mim foi mais um aprendizado de reconhecimento de mim na cidade, né? Nesse espaço que é tão próprio e tão nosso. Vida longa, CEP Santo, e que vem a segunda temporada por aí. Oi, eu sou o Fábio Batista, pesquisador e Ogan Suspenso do Ilê Axé Mobirim. Foi uma grande satisfação assinar a gravação dos toques sagrados do CEP Santo. Primeiro, pela possibilidade de divulgação da música das religiões de matriz africana, tão fundamental para a formação da música brasileira. E segundo, porque esse projeto veio em um momento tão oportuno, em que a pesquisa dos ritmos mais adequados para cada divindade e para cada orixá que deu nome aos edifícios já vinha sendo realizada, e o projeto, de certa forma, acabou acelerando essa pesquisa. Alguns aspectos foram bastante curiosos dessa gravação. As primeiras tentativas de gravar os toques foram na minha residência, onde diversos fatores acabavam atrapalhando o início das gravações. Quando eu decidi levar essa gravação para uma casa de candomblé e convidar os meus irmãos de santo para participar das gravações, tudo foi fluindo perfeitamente, como água, como se houvesse uma espécie de permissão das divindades para que essa gravação fosse concluída perfeitamente. O podcast CEP Santo é um convite para conhecer a cidade, né? Eu que sou de Santo Amaro, não conheço Salvador assim, como na palma da minha mão, tive essa oportunidade de conhecer essas curiosidades que já me despertavam enquanto passante, né? Esses prédios que levavam o nome de orixás. E aí, essa história, né? Esses episódios são contados assim, naquele lugar mesmo de história, né? De forma poética, de um caminhar que muito sensível, de quem gosta da cidade, de quem respeita a cidade, respeita sua história. Isso é algo muito bonito, né? Foi algo muito acertado assim no podcast. E para mim é um documento, né? Para documentar essa cidade que muda a cada dia, que ganha novos contornos a cada dia. Né? E principalmente o centro, que vai mudando sempre, que vai mudando a partir dessa especulação imobiliária, mudando por causa do capitalismo. Então, convite mesmo a quem gosta da cidade, a quem gosta de sua história, conhecer esse espaço, conhecer esse lugar.
Pra mim, o podcast tem esse lugar, assim, muito... Vem de um lugar muito afetivo dos realizadores, né? E também vai para esse lugar afetivo também de quem vai ouvir, de quem gosta da cidade, que vai conhecer. Para mim, Dayana Damasceno, locutora deste podcast e editora de som, o CEP-Santo é um projeto maravilhoso e necessário porque nos convida a sair de casa e olhar para lugares que sempre passamos e nunca prestamos atenção em Salvador. Ouvir o podcast e ver as imagens dos prédios agora é uma forma de treinar e aprimorar nosso olhar para quando a rua voltar a ser ocupada por todos com segurança. Como locutora, eu gostaria de revelar um segredo. Eu me emocionei muito na gravação de todos os episódios. E isso foi um desafio bom, né? Me expressar com a emoção e nitidez que envolviam as histórias de cada prédio. Já na edição de som, eu senti uma enorme satisfação em ouvir trechos tão ricos e raros que nos contam sobre a nossa negritude. As histórias de cada prédio contam apenas uma parte da sua construção e nos falam um pouco sobre a entidade representada. O fato é que, entre ladeiras, transversais, encruzilhadas e avenidas, sem dúvida nenhuma, essas histórias falam do nosso lugar. Esse áudio foi enviado por um dos nossos ouvintes para a equipe CEP-Santo. Com vocês, George Washington. Acabei de ouvir, aí eu fui viajando, né? Primeiro as características do meu santo, onde eu me senti totalmente contemplado, né? E depois essa viagem por Salvador, essa viagem, né? A gente passa batido às vezes, não presta atenção a essas coisas. Eu sou um pouco atento a essa coisa, e aí foi engraçado que eu fui ouvindo e falando assim, quando eu terminar de ouvir, eu vou mandar para Hugo Mansur, porque eu sei da pesquisa dele, eu sei né? Foi ele a primeira pessoa a me chamar atenção para esses nomes de edifícios, né? E aí quando termina, que vem a ficha técnica, aí eu falei, porra, velho, eu vou até mandar uma mensagem para ele agora. Parabéns, Dai, parabéns, gostei da sua locução, tá segura, tá mandando muito bem, a edição também, parabéns a toda a equipe, viu? Diga que isso aí é uma viagem gostosa, eu vou compartilhar aqui com o povo, parabéns. A repressão àqueles que não sabem conviver tem como marco legislativo a Lei 7.716, de 1989, a Lei CAO, produto do eminente baiano, jornalista, parlamentar e advogado Carlos Alberto dos Santos, o CAO. No artigo 20 desta lei, assim define a intolerância religiosa. É um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Poderá ter origem nas próprias crenças religiosas de alguém ou ser motivada pela intolerância contra as crenças e práticas religiosas de outrem. Em Salvador, existe uma mobilização vigilante e constante contra esta prática por parte de uma maioria de pessoas comprometidas com a liberdade religiosa, incluindo os fiéis do Candomblé. Trecho do manifesto Je suis Candomblé, publicado em 9 de novembro de 2011 na coluna de opinião de À Tarde e escrito pelo professor e religioso do Candomblé, Jaime Sodré, a quem esse podcast é dedicado. Este episódio reproduziu a cena final do televisivo Programa Legal, que pode ser assistido na íntegra pelo YouTube. Leu trecho de artigo de opinião do escritor Jaime Sodré, cujo título, Je suis Candomblé, refletia na Bahia o atentado à revista satírica francesa, Charlie Hebdo, que gerou um movimento com popularidade mundial. Expressão traduzida em Eu sou Charlie. Para Jaime, eu sou o Candomblé. Pois é, meu povo, essa temporada chegou ao fim. Foi maravilhoso contar com você nessa jornada. Então cole com a gente e siga a CEP-Santo em seus perfis no Spotify, Instagram e YouTube. Lá encontrarão conteúdos complementares, galerias de fotografias e textos descritivos, prédio a prédio. Até nosso próximo destino. Nosso muito obrigada.